Em um momento que todo mundo quer ser alta performance, quero ser mais produtivo, mais focado, mais intenso, mais tudo, mas ninguém te conta o que realmente sustenta uma rotina de alta performance. Você provavelmente já viu vídeos aí sobre, vou acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, né, usar um monte de aplicativo aí de organização, né, rotina perfeita, mas você quando tenta fazer isso se sente o quê? Esgotado, sem energia. Sabe por quê? Porque alta performance, gente, não começa na sua agenda, começa no seu corpo. Então você pode ser o melhor executor do mundo, mas se o seu intestino está inflamado, seu sono tá mais ou menos lá, bem superficial, café da manhã tá desregulando completamente seu pico de insulina. Então você vai funcionar? Vai, mas em esforço. Você vai produzir, mas no modo sobrevivência. E não tem hábito bonito que sustente isso por muito tempo. E é por isso que hoje eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre hábitos de alta performance que ninguém fala por aí. Porque eles são simples, mas quando eles são aplicados com consciência, eles constroem a base que vai fazer você render mais, sem se destruir no meio do processo. O primeiro hábito importante é comer sem pressa. Isso vai mudar o seu cérebro. Isso mesmo, gente, comer com calma, né? Parece até que vocês têm 5 anos, mas sabe aquele almoço que você faz hoje de 8 minutos respondendo mensagem, que você come em pé, que você faz na frente do notebook? Isso parece inofensivo, mas isso te rouba clareza mental. É isso que inflama, que te mantém ali num estado de estresse fisiológico. Quando você come com pressa, você ativa o sistema nervoso simpático, que é o mesmo que responde à ameaça. Então, o seu corpo ele entende que ele está sob ataque. E aí ele vai responder como? Menos digestão, menos absorção e mais estresse, né? Você come, mas você não está se nutrindo. Você se alimenta, mas quando dá 1 hora, você está com fome. Então, alta performance não combina com esse tipo de digestão que é mais inflamatória. Quem realmente funciona bem no dia a dia é quem consegue parar, pelo menos por 15 minutos, comer, mastigar, tá ali, presente. Isso não é frescura, isso é neurologia. E é isso que vai te fazer render muito mais do que qualquer hackzinho ali do TikTok, do Instagram, que você viu alguém falando que, não precisa parar para se alimentar, né? Então começa a colocar aí, incluir no seu dia a dia, né? Esse momento, né? Anota na tua agenda, separa, para de ficar com o celular ali olhando, né? Videozinho, tentando responder mensagem, tira esse momento para o que importa. E o que importa ali naquele momento é o momento presente, é a sua alimentação, é você mastigar bem a comida, é você comer direito. Tudo bem, de vez em quando vai acontecer, né? Você tá, sei lá, num dia mais corrido, mas todo dia isso vai te fazer muito mal. E lá na frente, funciona como se fosse uma avalanche, sabe, né? De repente vem tudo à tona. E aí, se você está buscando mais alta performance, a primeira coisa é você priorizar o teu momento, né? O que você está comendo e o teu momento de comer. Segundo hábito, seu intestino pensa antes de você. Eu sei que parece exagero, mas é literalmente isso. Seu intestino é um órgão neuroendócrino. Isso significa que ele produz neurotransmissores para participar da regulação de humor, energia, clareza mental. Você sabia que mais de 90% da serotonina do seu corpo é produzido no intestino? E mesmo com isso tudo, tem gente que nunca parou para observar o próprio intestino. Só percebe quando tá mal, né? Quando tá travado ou, né, quando tá correndo pro banheiro. Mas entre esses dois extremos já tinha sinais, né? Geralmente essa pessoa sofre com inchaço, gases, confusão mental, vontade de doce, baixa tolerância ao estresse. Essa é a base da performance, né? Tem um livro chamado Brain Maker que fala sobre como o desequilíbrio intestinal ele afeta diretamente a clareza cognitiva. E ele chama o intestino de o cérebro silencioso. E eu concordo muito, porque é impossível ter alta performance com o intestino inflamado. Você pode até entregar, mas o preço vem depois, na forma de cansaço, compulsão, névoa mental. Você já sentiu isso, né? Você começa a observar um pouquinho mais isso antes de, né, procurar ali entregar seu próximo cronograma, porque a verdadeira produtividade começa depois de uma boa evacuação. Não ignore isso. Hábito 3, dormir antes da meia-noite. Esse é um dos maiores hacks que ninguém quer aplicar. Na verdade, todo mundo quer aplicar, né? Mas ninguém consegue. Eu sei que você já ouviu Precisa Dormir Bem, mas o que talvez ninguém tenha te dito é que o horário que você dorme importa tanto
quanto à quantidade. O seu corpo ele é regido por ciclos biológicos que é chamado ritmo circadiano. Eu adoro falar sobre isso. E você tem um relógio interno que comanda a liberação hormonal, o pico de energia, o reparo celular, a digestão, a temperatura corporal. E sabe qual é o pico de liberação da melatonina? Entre 9h30 e 11 horas. Então, se você ainda está acordado no celular, na luz artificial, o corpo ele começa a interpretar que ainda é de dia e, né, adia todos esses processos de reparo. Então, quem dorme tarde, mesmo dormindo 8 horas, acorda com mais fadiga, mais irritação, menos performance cognitiva, né? Então, alta performance sem sono, gente, é produtividade com juros. Você vai entregar hoje, mas vai cobrar da sua saúde amanhã. E aqui não tem milagre. O corpo ele precisa descansar. Tem que ser no escuro, tem que ser no silêncio, tem que ser no ritmo. Então, se você ignora isso, não adianta colocar mais café, mais foco, mais organização. A base está falhando. Então, se você quer produzir mais, você precisa começar a ir para a cama mais cedo e ver o que acontece depois de 2 semanas. Não ignore esse conselho. Eu sei que esse conselho é gratuito e é super ignorado. Inclusive, eu tenho muita dificuldade, eu sinto na pele. Mesmo sabendo tudo isso e toda a importância que tem. Então, é muito comum que a gente queira produzir cada vez mais. E aí, como eu sempre falo, né? Não é 8 ou 80. É importante que você tente fazer o máximo possível para isso acontecer aos poucos. Então, se você não consegue ir antes das 11, começa a tentar reduzir um pouquinho, 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos mais cedo, até você conseguir chegar, né, no seu horário ideal. O ideal seria, né, às 9 a gente já estar dormindo. Então, você pode notar aí que pessoas de alta performance dificilmente estão acordadas aí depois de meia-noite. Muito pelo contrário. Para você conseguir acordar ali cedão, né, 5 horas da manhã, você precisa dormir bem. Então, né, a longo prazo, essa rotina, ela não é sustentável. Alta performance não é sobre foco, é sobre regulação. Tem dia que você vai sentar para trabalhar e o seu cérebro, ele simplesmente ele não vai acompanhar, né? E aí você tem clareza do que precisa ser feito, mas por algum motivo você não consegue fazer. Você começa, abre um monte de aba, esquece o que estava fazendo, aí vai procrastinando ali. Você começa a se sentir travado, irritado, culpado e às vezes antes de meio-dia você já está exausto. Aí você para e pensa, eu estou precisando de mais foco. Mas o que você está precisando de verdade é de regulação. O foco, ele é consequência de um sistema nervoso estável. Você não sustenta a tensão quando o seu corpo está em modo de ameaça, né? Se seu sangue ali está oscilando, né, com aquela glicemia o dia todo. Então, para quem quer foco de verdade, tem que começar o dia com proteína, tem que ter um momento de pausa, né, ali principalmente na hora da refeição, usar a primeira hora da manhã sem celular, trabalhar com luz natural, né, parar de confundir ansiedade com produtividade. Alta performance não é estar no modo turbo o tempo todo, é saber exatamente quando você vai acelerar e quando você tem que usar, né, o seu tempo a seu favor para se recuperar. Então, esse é um hábito das pessoas de alta performance que elas conhecem, elas têm um autoconhecimento, elas conseguem entender quando que é aquele momento que elas precisam, não, agora eu vou, né, vou com tudo, se for necessário, vou virar uma noite, né? Você tem que saber que não é para viver nesse estado o tempo todo. Isso não é, novamente, sustentável. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando, né, de longo prazo. E se esse é seu desejo, você precisa começar a observar, né, qual é a hora de dar a pausa, né? O que você está fazendo ao longo do seu dia que está promovendo, né, sustentar esses pensamentos, né, esse foco, essa concentração que você tanto está buscando. E para encerrar esse vídeo, né, eu quero te falar sobre o verdadeiro diferencial. Você sabe parar antes de quebrar? Esse é o tesouro. Alta performance de verdade não é sobre correr até cair. É sobre desenvolver a sabedoria de parar antes que o seu corpo implore. Então você não precisa esperar a compulsão chegar para perceber que você está passando do limite, né? Você não precisa esperar o teu cabelo começar a cair, né? Você começar a ter insônia, o intestino travado, a mente cansada. O segredo é entender que o descanso estratégico faz parte da entrega e não o contrário.
Os profissionais mais performáticos que eu conheci e os pacientes que mais transformaram seus corpos, eles têm uma coisa em comum. Eles desenvolveram a habilidade de escutar o próprio corpo em silêncio. Então, nem sempre vai ser sobre fazer mais, mas sobre fazer com consciência. E saber que existe um momento em que seu corpo está dizendo: você já deu tudo o que você tinha que dar, agora me deixa me reconstruir, esse é o meu momento. E é aqui que nasce a sua longevidade. É só quem tem coragem para parar que consegue avançar com consistência. Anota isso aí no bloquinho, que essa foi boa, hein? E agora a gente já tá, né, chegando no final desse vídeo. Eu sei que talvez você tenha vindo, né, para cá esperando uma lista, né, um roteiro mágico, mais um conteúdo que prometesse, 5 hábitos aqui você vai conquistar o mundo. E o que eu te dei aqui foi a base, né? Foi o corpo, foi a biologia, foi saúde na real. Porque se você não tiver energia limpa, clareza mental, digestão leve e o seu sono, né, reparador, profundo, você pode ter os melhores objetivos do mundo, seu corpo não vai deixar chegar. E aí, chegou o meu momento de perguntar, né? Responde aqui com verdade. O que você está buscando? Performance ou você está tentando compensar uma vida que está te adoecendo silenciosamente? Pensa aí com calma, com carinho e escreve aqui nos comentários, né? O que você percebeu hoje na sua rotina que você precisa mudar de verdade? E manda esse vídeo para alguém que está vivendo aí no modo automático, mas que está pronto para fazer diferente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.